Queridos, eu tenho uma notícia que eu não sei se vai ser tão boa. Para mim é maravilhosa. Eu ganhei a oportunidade de ministrar uma série com vocês de 3 domingos. Amém? Isso é um presente, tá vendo? 5 pessoas aplaudiram. Eu e minha esposa estamos muito felizes, e minha mãe e meu pai também. E o meu filho, que vai passar o aniversário dele aqui. Que a escola segure lá, em nome de Jesus. É nada, vai começar só depois do carnaval. Então eu quero construir com vocês, esses 3 domingos, uma mensagem. Não vai acabar hoje a mensagem. E depois talvez venha uma pessoa aqui, termine com nesse 4 dia, e nesse 4 domingo aí vai fechar de uma maneira sobrenatural. Então nós vamos estar aqui esse tempinho com vocês. Se tivermos o privilégio, podemos conversar, podemos estar juntos, vai ser bom demais. Eu e minha esposa, a mulher mais linda do Acre, e agora aqui nesse período também. Desculpa, pessoal. Essa trilogia de mensagem começa com o que temos cultivado com a nossa visão. Nós podemos olhar para a mesma imagem e vermos coisas diferentes. Você já reparou que tem pessoas que estão no meio de vocês, vocês falam, como que essa pessoa pode ser tão feliz assim? Transmite alegria, né? Transmite algo tão poderoso. Ontem nós estávamos aqui no mutirão de limpeza, foi muito bacana. Foi muito legal mesmo. A dor nas costas vem. O cansaço vem também. Mas foi muito saudável estar aqui. E é algo que eu fui impactado. Cadê a galera do jiu-jitsu aí? Eu fiquei impactado porque eles vieram para treinar. Eles vieram aqui e ia ter um mutirão de limpeza. Quando não, queridos, eles estavam limpando tudo lá em cima também, servindo. Foi algo maravilhoso, e a gente pode olhar para isso e falar assim, é apenas um momento de limpar a igreja. Mas eu tenho certeza que alguém olhou para a mesma imagem e viu Deus restaurando uma família. Então, qual a visão que nós temos cultivado? A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o resto será bom, mas se os nossos olhos não forem bons, talvez as trevas começarão a dominar a nossa... Eu não sei, aqui não deve ter emoji, mas você já viu a gente brinca lá, que é o irmão esponja, que tudo está uma unção, quando ele chega parece que suga, até a alegria que estava no ambiente. Você fala assim, e aí meu irmão, tudo bem? Mais ou menos, né? A vida não é fácil, e aí começa. Você fala assim, poxa, eu vou trocar meu carro, eu tive uma oportunidade. Mas hoje em dia, com essas taxas, nada a ver bom. Você vai falar, parece o Hart, do Lipe. Os mais antigos vão lembrar disso. Ó vida, ó céu, ó azar. Você desanima. Tem uns irmãos que quando vai chegando, eu falei, Deus, muda a rota, que eu quero ficar feliz pelo menos um pouco. Mas qual é a visão que você tem cultivado? O que Deus tem te mostrado? E nós vamos conversar sobre Números 13 e 14, uma história que é conhecida dos espias. E quando em Números 13, no primeiro versículo vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés:
envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Deus aqui estava ordenando Moisés a dar uma ordem ao povo, dizendo: chegou a hora de vocês ir lá conhecer a terra que eu já prometi. Entendam bem, queridos, se nós lemos Moisés dando a ordem para o povo e não atentarmos a esse versículo inicial, nós vamos falar assim: Moisés mandou o povo para ver se valia a pena ou não. Não foi para isso. Isso é importante estar no nosso coração para construir a mensagem com uma hermenêutica correta. Não foi para ver se a terra valia a pena, porque Deus não erra, amém? E Deus já havia prometido essa terra. Era como se Deus está falando assim: ei, vão lá, para vocês, para os olhos de vocês verem aquilo que eu tenho para vocês. Vão lá para vocês conhecerem, já ter um spoiler do que vocês vão ver. Vai lá para vocês ver o tamanho das uvas que tem naquele lugar. Mas vai ser só um spoilerzinho. Vão lá para vocês entender que eu tenho um tempo novo para vocês. E talvez Deus está falando isso no teu casamento. Começa a já perceber o que eu tenho para a tua casa, para a tua família. Começa a perceber o que eu tenho para as tuas finanças. Começa a perceber o que eu tenho para a tua saúde. Começa a perceber o que eu tenho para o teu ministério. E Deus vai nos apontando para uma promessa que ainda nós não estamos vivendo totalmente. E a Bíblia fala que eles foram até lá. E eles foram guiados, presta atenção, eles foram guiados por uma palavra de Deus, para conhecer aquilo que seria o lugar do novo na vida deles. E eles vão lá, e eles olham isso, e quando eles olham, 12 pessoas olham a mesma coisa. 12 pessoas veem que é verdade. Há uma terra nova, há um tempo novo. Só que no processo entre ver e viver, há provas no meio do caminho que nos faz separar aqueles que se apegam e enxergam segundo o coração de Deus, e aqueles que enxergam segundo a humanidade circunstancial. E nós vamos construir hoje uma palavra que vai te fortalecer a entender como você tem enxergado as coisas, como você tem olhado para a tua vida, como você tem olhado para as promessas de Deus, para você e para essa casa. E olha que interessante, quando eles escutam Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, vão lá conhecer a terra que eu prometi. Moisés fala para eles, no versículo 17: observem Canaã, subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se as terras que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não. E depois ele fala: sejam corajosos,
Querido, é um detalhe que faz toda a diferença no entendimento bíblico. Quando Moisés coloca essas circunstâncias, ele coloca sem intenção talvez, um filtro para saber como as pessoas olhariam para aquilo. Porque o que Moisés levanta faz com que as pessoas reparem nas circunstâncias. Deus não tinha falado para saber se é forte ou fraco, se tem ou não tem, se são isso ou aquilo. Deus não tinha dúvida. Mas quando as circunstâncias entram na parada, nós precisaremos de fé para nos mantermos fiéis àquilo que Deus tem para nós. E talvez essa manhã, você está diante das circunstâncias que estão tentando tirar você de olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida e falar: eu vou viver esse novo tempo. Querida, a nossa igreja está passando circunstâncias. O que não pode mudar é o que nós cantamos aqui nas 3 músicas. Nós nem tivemos tempo de comunicar direito, mas as 3 músicas falavam de um resgate da identidade de quem nós somos, do que Deus fazia e faz, além das circunstâncias. E a Bíblia fala que quando eles retornam, todos veem a mesma coisa: a terra é maravilhosa. Todos olham e reconhecem, aquilo que Deus prometeu é lindo. Aquilo que Deus prometeu é uma terra que emana leite e mel, realmente. Só que no versículo 27, eles começam assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas, presta atenção, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, mas, esse mas é o perigo dos nossos olhos naquilo que Deus não falou para nós olharmos. Esse mas é quando o nosso coração é invadido pelas circunstâncias. E ele fala assim: mas o povo que vive lá é um povo poderoso. As cidades que lá existem são fortificadas e grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, eles vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu não consigo romper. Eu sei que o que eu vou viver na área financeira é maravilhosa, mas ainda eu continuo vivendo isso. Eu sei que o que Deus tem para mim é poderoso, mas eu ainda continuo viciado em pornografia ou em outros vícios. Eu vi uma imagem do que Deus tem, mas... E eles voltam com esse mas. Só que a Bíblia continua dizendo: então Calebe fez o povo calar e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos.
Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. Então, Caleb ainda tenta se levantar para falar alguma coisa. Daqui a pouco eles vêm e falam: não. É bom, é legal, mas... E esse mas começou a chamar a atenção ao meu coração, e eu comecei a preparar a mensagem do que acontece quando os nossos olhos se perdem em meio às circunstâncias e nós não conseguimos mais enxergar aquilo que Deus tem para nós. Quando nós fomos para o Acre, nós ouvimos: esse povo é um povo órfão, né, Silvia? Silvia sabe disso, Pri também. Um povo que é rejeitado. Só que nós fomos lá e nunca olhamos para as circunstâncias ao ponto de fazermos esquecer aquilo que Deus falou. O que eu vejo hoje é um povo que encontrou Deus como Pai. Um povo que queima na presença de Deus. Queima. Queridos, eu já ouvi, como eu sou daqui também, que Mogi é terra de avivamento. Já ouviram falar? Mas eu também já ouvi que é cemitério de pastores. Que visão nós temos cultivado? Querido, eu não sei, mas vai começar. Se for para começar, que comece por aqui também e por outras igrejas. Mas eu só vou falar desse povo que eu estou vendo aqui. Eu creio que se nós olharmos para os olhos de Deus e não permitirmos que as circunstâncias guiem a nossa vida, nós olharemos e falaremos: aqui é o lugar de um povo sedento por Deus, de um povo alegre, de um povo que rompe na presença dEle. Aplauda Ele, querido, não é jargão, não. Queridos, eu desafio vocês, domingo que vem traga mais uma pessoa, nós vamos sentar pelo chão da igreja. Mas nós vamos viver esse momento juntos de alegria no Senhor. E olha que interessante, eu comecei a reparar e ver como é prejudicial, não somente para a individualidade, mas para uma família, quando os nossos olhos se perdem e começamos a trazer. Dos 12, 10 volta falando coisas, e 2 voltam firmes. Quem é você no meio disso? Quem é você lá na tua casa? Quem é você no teu trabalho? Eu não estou falando de ser aquele bobão, sabe? Não vê, astuto você precisa ser. Não estou falando para você ser o cara que não vê nada errado. Não é isso. Mas que a tua lente, ela seja a fé. Mas a fé não numa loucura e devaneio, mas uma fé que é pautada numa palavra, na Bíblia. E olha que interessante, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a maioria nem sempre traz a verdade. A maioria nem sempre traz a opinião certa.
Então não escute a maioria, querido. Escute os íntimos. Não escute a voz do povo, não é a voz de Deus. Nós ouvimos muito esse ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Diz os profetas do Cades Barneia. Então como pode um povo que pede Barrabás? Queridos, uma coisa que vai te diferenciar, manter na visão que Deus tem para a tua vida, é quando você é convicto da voz do Espírito e não da maioria. Quando você se move não por oba-oba, mas por convicções. Pode chegar uma multidão de gente para o Rafael e começar a falar: não, isso é muito perigoso, é criança, não dá certo, toma cuidado, isso, aquilo, outro. Ah, meu Deus do céu, e querer fazer com que ele, e as pessoas vão chegando, mas quando nós não nos movemos pela voz da maioria, nós nos movemos pela voz do Espírito. Deus fala: ei, continue forte, corajoso. O que você tem ouvido, querido? O que você tem ouvido sobre o teu casamento? O que você tem ouvido sobre o teu trabalho? Sobre a tua vida com Deus? Sobre a tua casa? Sobre a tua família? É o que Deus fala para você? Ou que as circunstâncias e as muitas vozes? Eu sinto no Espírito de derramar isso sobre a tua vida. Silencie as muitas vozes. É tempo de você ouvir a voz do íntimo em Cristo Jesus. Querido, eu estava com as malas prontas, eu e a Pri, a gente ia amanhã. Eu estava com muita saudade de tudo, até dos meus cachorros que enchem os Pacová. Até deles eu estava com saudade, nunca imaginei. Eu não sou pai de pet, meu querido. Longe até disso. Mas até deles eu estava com saudade. E todo mundo lá falando, e todo mundo comentando, e nós também. De repente eu no hotel para ir para Blumenau, eu sinto o Espírito falando como Neemias. Você ficaria para ajudar o teu povo também? Porque hoje o meu coração, ele queima pelo meu povo lá no Acre. Mas eles se tornaram o meu povo. Esse lugar é o meu povo. E eu falei para Pri, estou sentindo que nós vamos passar uns dias a mais aqui, para viver com eles e como Neemias começar a ajudar numa reconstrução. Querido, nós não somos nada, mas nós estaremos junto com vocês, vivendo tudo isso com vocês. Só que as muitas vozes, precisaram ser silenciadas, e a voz do Espírito foi nos conduzindo. Chegou a hora de você silenciar as muitas vozes, porque as muitas vozes falou assim: Moisés, a terra até que é boa, mas os problemas são maiores. As dificuldades são maiores. A terra até que é legal, tem mesmo o que Deus falou, mas você vai viver provação demais. Pedro, pega a tua rescisão e dizima. As muitas vozes vai falar: você é louco, não compensa.
Mas quando escuta o Espírito, até a esposa brava é usada por Deus para confirmar. Aleluia, Deus é Deus, querido. Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Outra coisa. Quando nós nos perdemos nas circunstâncias, a voz parece ficar mais distante. Vocês lembram que nós cantamos aqui? Às vezes você tem que começar a se lembrar daquilo que você se esqueceu pelas circunstâncias. O Will está alinhado demais, ó. Já mandou. Só não vou cantar aqui, porque eu quero domingo que vem estar com vocês novamente. Mas é tempo de você lembrar o que Deus falou com você. Lembra, Senhor, jurastes teu amor, o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Às vezes as circunstâncias têm feito com que você esqueça aquilo que Ele falou um dia ao teu coração. E o problema é que atributos de Deus passam a não ter o mesmo valor para você. A terra é boa, mas o povo é poderoso demais. Quem tinha prometido aquela terra? Deus. Qual povo pode ser mais poderoso do que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores? Mas quando os nossos olhos começam a olhar para as circunstâncias, nós nos esquecemos que o Deus poderoso está acima de tudo. Então não é um laudo médico, não é uma demissão, não é um vício, não é um filho nas drogas, não é um casamento quase se rompendo e partindo. Não é palavras que se levantam, que terá mais poder do que a certeza do Deus que nós servimos. Querido, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel na sua vida. Poderoso és o Senhor. Quando nós começamos a olhar as circunstâncias, nós não nos atentamos que aquele que nos chamou, é Ele que luta as nossas guerras, querido. E tudo começa a ser mais poderoso. Esse povo é poderoso demais para nós. E Caleb fala: ei, o que vocês estão falando? Olha para Deus, Ele é poderoso. Essa notícia é pesada demais, ei, mas olha para Deus.
Como está o teu coração nisso, querido? Toma cuidado, porque as circunstâncias vão ofuscando aquilo que é mais lindo. Você entender que as tuas mãos, mesmo que fracas, ela se aperfeiçoa na força daquele que poderoso é. Nós não lutamos na nossa força, nem no nosso poder, porque tem coisas muito mais poderosas do que nós. Nós vamos na força dele. E depois ele fala assim: as cidades de lá são fortificadas. Sabe o que é isso? Quando nós paramos de enxergar aquilo que Deus falou, as estruturas vão tomando uma proporção maior do que elas deveriam tomar. Nós começamos a se iludir pelos benefícios humanos. Nós começamos a abrir mão de um coração íntegro para conquistar coisas ilícitas, porque as fortificações, as edificações representam todas as estruturas humanizadas que começam a ganhar espaço naquilo que só Deus poderia ganhar. Para eu ter o carro que eu quero, para eu ter a casa que eu quero, eu vou abrindo mão dos princípios que um dia Ele me levantou para ter. Eu começo a sonegar uma coisa ali, fazer uma coisa lá. Eu começo a olhar as belezas que atraem o meu coração e começo a abrir mão dos princípios de ser fiel à minha esposa. As esposas aos maridos. Eu começo a olhar as fortalezas e ficar com medo, porque eu olho para mim e falo: eu não sou capaz. Eu começo a olhar as estruturas levantadas pelos homens e começo a permitir que elas determinem se eu faço parte ou não. Deixa eu já quebrar algo aqui nessa família. Todo mundo aqui é família. A estrutura serve a todos, não apenas a alguns. Nós não podemos olhar e ver as circunstâncias através das estruturas e falar: não dá para nós vivermos aqui. As cidades são fortificadas demais. E aí outra coisa, nós vimos gigantes e perto deles somos como gafanhotos. Sabe uma terceira coisa, que quando os nossos olhos se perdem daquilo que Deus nos mostrou um dia e nos prometeu, sabe o que acontece? A nossa identidade é ferida, porque começamos a olhar a partir da nossa humanidade, e complexos de inferioridade vão dominando o nosso ser, e fala assim: esse vício é um gigante para mim. Quem sou eu? Essa dívida é gigante. A conversão do meu marido é gigante. A conversão da minha esposa é um gigante. O meu emocional é um gigante. As lutas que eu vivo, todas são gigantescas,
Porque você começa a olhar para você com os olhos humanos. E você vai se sentindo cada vez mais insignificante, não no sentido de perante Deus, mas perante os problemas. E aquilo te impede de viver as promessas, queridos. A coisa que mais Satanás quer atacar nesse tempo é a tua identidade, de você não entender quem você é. Só que você só entende quem você é, não numa perspectiva humanista ou antropológica. Você só vai entender quem você é de verdade, quando você olhar para quem te formou, e entender o que Ele pensa sobre você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós cantamos isso e não vivemos. Queridos, às vezes eu olho para mim e falo assim: Priscila, nós somos tão mal acabados, bicho. Só que aquilo que nós carregamos não é nosso. E quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Porque o poder se aperfeiçoa em Jesus. Se você olhar para as circunstâncias e te desenhar, você é nada, querido. Você é um lixo e eu também sou. Mas quando nós desenhamos através dos olhos de Deus, querido, Ele nos faz forte, é Ele que nos faz. Essa terra vai ter muito gigante, vai ter muito gigante. Só que por que esses gigantes que haviam lá não parou Caleb nem Josué? Sendo que eles eram da mesma estatura. É porque ele não estava indo na força do seu poder, mas a identidade de Caleb era formada numa palavra de Deus. Se Deus falou, nós vamos vencer, Ele lutará as nossas guerras. Eu sempre dou esse exemplo, é o filho mais novo, é o irmãozinho mais novo, que é folgado até umas horas, e ele vai no meio dos caras que é um pouquinho maior que ele, e morre de medo, vira bem mansinho, mas daí o irmão mais velho, chega perto dele, dá a mão para ele e vai andando. Querido, sobe o peito, olha, encara todo mundo, faz ainda, e aí? Ele sabe que é pequeno, mas a mão que segura a mão dele, faz ele se tornar grande. Ele quer segurar tuas mãos essa manhã. E o problema é que no capítulo 14 vai falar que quando eles dão esse relatório, a Bíblia diz que o povo começa a chorar em alta voz. O medo, a murmuração, a angústia, ela é contagiosa, querido. Ele falou assim: gente, sabe a terra que nós ouvimos que Deus nos daria como promessa? Ela existe, mas tem um povo poderoso, cidades fortificadas, gigantes. Não é para nós isso. O povo começa a chorar em alta voz.
Nós pregamos todas as poemas esse dia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu levanto como uma voz profética nessa casa e falo: esse não é mais um tempo de choro. Esse não é mais um tempo, então, que cessem as murmurações e comecemos a olhar para Ele, não para as circunstâncias, não para as razões humanas, não para as perspectivas humanas, mas olhamos para Ele, porque senão começaremos a ser um povo desanimado, cansado, ferido, machucado, e aí começa a murmuração. Querido, você já reparou, também não sei se é aqui, mas murmurador tem imã. Eles se encontram. Tem que fazer um Globo Repórter sobre eles. Onde eles vivem, quem eles fazem, da onde eles surgem. Querida, é impressionante. Murmurador parece que solta uma fragrância que atrai outro murmurador. Tem alguém da minha família aqui. E aí começa a murmuração. E aí o que não é murmurador fica no meio do murmurador. E aí começa a falar e fala: não é verdade. Porque não tem força. A dor começa. Querido, eu estou falando uma coisa, que é a murmuração. Não a dor de sentimento que todo mundo chora. Todo ser humano sente dores e chora. Sente as dificuldades e se compadece. Mas a palavra é viva e diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Começa a ser uma voz profética na tua casa. Porque se os teus relatórios for segundo a tua humanidade, você pode contagiar a tua casa inteira. Querido, de verdade, eu profetizo que no próximo culto nós vamos celebrar, queridos. Um momento de celebração, um momento de alegria, chamando pessoas para viver esse novo tempo e invadindo este lugar de uma presença. Uou! Não é ser positivista, querido, é ter fé. É ter fé. A Bíblia fala que eles começaram a queixar-se contra Moisés e Arão. Sabe uma outra circunstância que vai acontecendo? Quando nós tiramos os nossos olhos da imagem que Deus tem e colocamos através das circunstâncias, nós passamos a buscar culpados. Eles começaram já a reclamar com Moisés e com Arão. Nós temos a rapidez quando estamos sem a noção. Eu estou tendo mesa com alguns líderes, em algum momento algum líder falou assim: eu estou bem porque eu não olho para isso, porque os meus olhos estão no Senhor. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós não passamos a ver culpados. Minha casa está assim. Quando eu olho para Deus, eu falo: então nós vamos mudar. Eu não fico buscando quem está culpado, quem é o responsável disso. Eu busco sair dessa situação. Minhas finanças estão assim por causa disso. E a gente vai buscando o culpado. É hora de nós voltarmos os nossos olhos para Jesus. Eu tenho um amigo, uma amiga, que às vezes engorda e joga a culpa na tireoide. Tireoide. Fala tireoide comendo um pudinzão, assim, tireoide. Querido, não tem, às vezes tá? Pelo amor de Deus. Mas nós somos rápidos demais para procurar culpados. Nós temos que levar os nossos olhos para os montes, de onde virão o nosso socorro. É isso que precisamos fazer.
Outra coisa que gerou, então, começou um choro coletivo, começou uma queixa coletiva, começou a duvidarem das promessas. Por que, Senhor, o Senhor está trazendo para essa terra? Por que o Senhor não me deixou lá? Toda hora Israel fazia isso. Lá no Egito eu era mais feliz. E começamos a murmurar, começamos a trazer essas coisas. Começamos a comparar. Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, sabe o que significa isso? Agir na carnalidade. Vamos levantar alguém aí e falar. Eu estava conversando com a Mari e com o Léo ontem. A Mari falou um negócio muito bacana. Às vezes é hora de nós ouvirmos um pouco mais todo mundo. Nós temos pressa de levantar coisas. Nós temos pressa de levantar soluções. Que haja entre nós, sobre as casas, as famílias, as pessoas, um derramar de discernimento sobre as nossas vidas. Às vezes ficamos lá desempregados, aceitamos qualquer emprego que vier. Às vezes, aí os jovens, está se guardando, aparece se abraça e fala, Deus, tá, vai. Ele mesmo, transforma. Calma. O Lê sempre fala isso, melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. O que Deus está pensando disso? Não comece a levantar ídolos rapidamente. Não comece a levantar respostas rapidamente. Às vezes é tempo de você falar, eu não sei, do que você dar uma resposta, para fazer a pessoa ter e ouvir algo. Querido, uma coisa que eu e a Pri, nós aprendemos no meio do caminho, isso quebra muito, que nós aprendemos que nós como pastores podemos também falar, não sabemos. E às vezes as pessoas vêm falar com a gente esperando, tipo um GPT. E quantas vezes eu já falei, queridão, isso aí eu não sei. Só falta ouvir assim, mas como? Eu prefiro buscar entender com o tempo, do que te dar uma resposta que você quer ouvir e te satisfazer. Toma cuidado, querido, que quando nós tiramos a visão daquilo que é as promessas do Senhor, nós começamos a caminhar e levantar coisas muito rápido para solucionar aquilo que pode ser um processo de Deus. Amém? Só que não é sobre isso que eu quero pregar. Tudo isso aqui é a introdução. A Adriana já ouviu muito isso lá. Esse é o cerne da mensagem. No meio dos 12, 10 viveram assim, mas tiveram 2. Mas tiveram 2 que mantiveram seus olhos na promessa de Deus. E no versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos, pois foi o Senhor quem nos prometeu. Você tem que começar a levantar uma voz profética na tua casa, querido. E a primeira coisa, homens, nós já aprendemos isso na prática. Não dá para ganhar no grito. Qual é a sabedoria? Primeiro,
A voz tem que calar. Então Caleb fez o povo calar. Não é para os homens fazer a mulher se calar não, tá? Pelo amor de Deus, não começa. Pastor João e a pastora Ana vai ter trabalho. O que nós temos que aprender? Você não fala no meio do tumulto. Silencia as vozes que estão te travando. Faça as vozes se calar. Para de ouvir fofoca, para de ouvir murmuração, para de assistir coisa que só te deixa para baixo. Eu lembro que quando começou, lembra a Covid, que saía noticiários, e era tantas mortes, aí ligava Manaus, aqui no norte, meu Deus, e chegou uma hora que a Priscila já estava assim, eu entrava em casa, parecia aquela chinês, eu ia no supermercado, quando eu voltar ela fazia eu tirar toda a roupa, higienizava, se tivesse aquela VAP, ela passava em mim. Eu falei, a partir de hoje, está proibido documentário ou telejornal nessa casa. Porque essas vozes têm gerado medo em nosso coração, não informação. Nós vamos ler uma fonte só, para termos a informação. Mas essas muitas vozes têm causado medo. Deixa eu falar algo para você, você está ouvindo muito. E ouvindo quem não deveria ouvir. Isso tem te causado medo, tem te paralisado. Chegou a hora de você, como Josué e Caleb, se levantar e calar essa voz e começar a dar uma direção para a tua vida. Ei, subamos e tomamos posse da terra. Eu vou viver aqui, nada pode parar, querido, nada pode parar. Quando você está alinhado o teu coração, ninguém vai parar essa igreja, ninguém vai parar a tua casa, ninguém vai parar a tua vida. Em Deus ninguém vai parar, porque é Ele, se Ele falou, querido, é a voz dEle que nós seguiremos. É sobre a voz dEle. Eu não estou falando nem das circunstâncias que nós vivemos aqui como igreja, eu estou falando da tua família, eu estou falando da tua casa, eu estou falando do teu trabalho, eu estou falando do teu ministério, eu estou falando da tua vida com Deus, sobre isso. Faz calar a voz que se levanta contra as promessas de Deus. E olha que interessante, olha as atitudes. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, e Ele nos fará entrar, é Ele que nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo dele. Aleluia. Deixa eu falar algumas coisas com você, querido. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes, porque não se conformaram em ver as promessas de Deus escorrer no meio do povo. Eu tenho visto aqui de segunda a sexta, os influeiros aqui com a igreja vindo e rasgaram os corações em oração. É tempo de rasgar. Nós temos tido mesa com esses pastores de excelência, homens de Deus nesse lugar, e rasgando o nosso coração. Nós estamos tentando sentar com cada líder, rasgando o nosso coração, porque é tempo disso.
É tempo de não olhar e não permitir escorrer dos nossos dedos aquilo que é tão precioso em Deus, querido. O teu filho, o teu casamento. Não permita, querido, rasgue as suas vestes. Josué disse à comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão é excelente. Chegou a hora de nós reforçarmos, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu lembro um dia que eu estava em casa, o Léo e a Mari chegaram lá com os meus pais, e eu vi neles discipuladores. E eu quero falar para vocês dois, não acabou, só está começando, cara. O que tem para vocês não acabou. O vento veio para ressignificar algumas coisas, para vocês olharem de uma outra ótica. Se prepara que as pessoas estão esperando o discipulado de vocês. Mogi não é o limite, mas vai começar daqui ainda mais forte. Chegou a hora de você começar a lembrar, André, quem é você em Deus, cara? Deus está te dando um outro povo, filho. Um povo esquecido. Tudo que você passou e viveu só te deixou mais forte. E você começará a cuidar de pessoas que estão se chegando. Não é o homem, querido, não é o homem que levanta, é Deus. Então nós vamos começar aqui e viver sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece a falar: é excelente, o meu filho é excelente em Deus, o meu casamento é excelente. Mulheres, tenham fé de falar que teu marido é, mas não é, pastor, mas fale pela fé por enquanto. Amém? Poucas mulheres. Amém, mulheres? Tem mulher que dá uns tapas no marido. Se torne excelente, então. Aí tem culto de casais, né, pastor? Benção. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida, onde manam leite e mel. Deixa eu falar. Para esse tempo, o nosso maior inimigo não é externo, somos nós mesmos. Se o Senhor se agradar de nós, nós temos que lutar contra a nossa humanidade, nós temos que lutar contra as coisas que têm nos atingido. Nós temos, porque é do Senhor que o Senhor vai se agradar da tua vida. Essa é a pergunta: o Senhor vai se agradar da tua vida? O que eu posso fazer, Deus? Eu não quero ser assim mais. Eu quero voltar a queimar. Querido, eu sinto muito forte de falar isso com vocês. Tem pessoas que deixaram de queimar e o sentimento é: eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar a queimar. Se o Senhor se agradar de nós, Ele fará com que nós entremos na terra. Porque há uma promessa: a terra mana leite e mel. Mas qual é a nossa parte? A Bíblia fala: não sendo rebeldes. O que é ser rebelde? Andar contra os desígnios do Senhor. Ser rebelde aqui é caminhar por onde Deus não mandou caminhar.
é fazer o que Deus não mandou fazer, é falar o que Deus não mandou falar. Esse tempo, querido, nós temos que sondar se estamos agindo com rebeldia, e não transforma rebeldia em rebelião. É você caminhar longe, contrário àquilo que Deus te falou. Não tenham medo, é colocar a nossa confiança no Senhor, e a convicção que nós devoraremos como pão, não pela nossa força, mas porque Ele é Deus. E aí, para terminar, se quiser subir aqui, nós já vamos orar. Depois de tudo isso, a Bíblia fala que a comunidade falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu sobre todos os israelitas. Presta atenção, isso é poderoso demais. Depois que Josué e Caleb se levantam para trazer uma voz profética, a comunidade não reconhece a humanidade deles no falar e tenta matá-los. Mas a Bíblia fala que a glória do Senhor enche o lugar e transforma o ambiente. Talvez as pessoas não vão te entender. Talvez as pessoas da tua casa não vão te entender. Talvez as pessoas do teu trabalho não vão te entender. Talvez os seus liderados não vão te entender. Talvez pastores, vocês não serão compreendidos. Talvez filhos. Talvez funcionários, patrões, empresários. Eu não sei o que você tem passado, querido. Eu não sei qual é a tua terra prometida. Mas talvez você está passando um momento de incompreensão. Só que se você estiver olhando para as promessas e se mantendo firme em todas elas, a glória do Senhor mudará todo o ambiente. É a glória do Senhor que levará Poema, Mogi para lugares cada vez mais altos. É a glória do Senhor que mudará a tua casa. É a glória do Senhor. E deixa eu falar, Ele está aqui. Se coloque de pé se você puder. Querido, essa é a primeira de 3 mensagens que nós continuaremos. Mas agora eu queria que você fechasse teus olhos. E quando eu falo feche teus olhos, não tem nada místico em fechar os teus olhos. É porque quando você fecha os teus olhos, você não se distrai. E esse momento tem que ser para Ele. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, eu não darei a outrem. Ele não divide a glória dele com ninguém. Esse momento é dele, querido. Ah, mas eu estou pensando que eu vou... Não pense em nada agora. Querido, eu não vou orar por você, é você que vai orar. Então talvez nós nos acostumamos a alguém fazer a nossa oração. E ele fala, eu estou aqui, fala comigo, filho. Fala comigo, filha.